Muito bom dia, Edna. Bom dia, Jaque. Bom dia, pessoal. Bom dia, estamos aqui hoje no domingo, às 7h30 da manhã, né, Edna tá ali, vindo de um casamento agora, passou a manhã Exatamente. inteira acordada, mas nós queremos entregar esse trabalho para vocês. Provérbios é uma bênção, hoje nós vamos iniciar com a leitura dele, Provérbios 1. É importante dizer que Provérbios foi escrito por Salomão, né, Edna, um, Exato. um homem muito, que trouxe, que acrescentou muito ali. Hoje, até hoje, acrescenta, inclusive são 31 provérbios, você pode ler um por dia, todos os dias, faz uns anos já que eu leio, Edna, mas todos os dias que eu leio alguma coisa nova eu aprendo. E Salomão escreveu provérbios numa época onde ele estava acessando a razão, ele estava descobrindo as coisas, ele até, é ele quem traz essa frase, observe a natureza das coisas, né, para descobrir o sentido da vida. E é importante dizer que ele escreveu 3 livros, o de Cantares, né, o de Provérbios, e o de Eclesiastes. Cantares, ele acessava a juventude dele, né, Edna? É uma fase mais leve, né, da vida dele. É uma fase onde ele era jovenzinho, onde ele estava aprendendo sobre o amor, sobre o romance. Já Provérbios é uma fase mais da razão, como eu disse, e Eclesiastes é uma fase onde ele já estava velho e ele tinha... Alguns estudiosos falam que ele já estava entendendo que ele tinha feito escolhas erradas, né, da vida dele, e então ele traz uma visão mais pessimista da vida, tudo é vaidade. É importante ler todos os 3 livros, né, é importante você ver ali que uma pessoa, por mais sábio, né, que ele tenha sido, ele também estava sujeito ali a erros, e ele errou, mas ele também contribuiu muito pra gente, em coisas que até hoje a gente traz para a vida da gente. Provérbios, ele fala muito da sabedoria. Ele ensina sobre a sabedoria e menciona que a sabedoria é Deus, é o próprio Deus. Então, foi no momento da vida em que a gente entende que ele estava caminhando mais com Deus, ele estava mais íntimo. Então, ele dá conselhos ali que, inclusive, o pai dele deu para ele. E isso demonstra a própria vida da gente. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está mais íntimo de Deus, a gente tem essa visão da vida. É uma vida com visão de esperança. Então, quando ele, já no fim da vida ali, que ele percebe que ele fez muita coisa, que zombou muitos princípios que a própria Bíblia ensina, então ele tem essa visão, uma visão mais centrada na razão humana. Eu não vou dizer humanista em si, mas uma visão de que eu fiz. Então, há essa diferença. A diferença entre quando ele escreve provérbios, a gente percebe que ele está mais íntimo de Deus. E é o que acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente está ali tentando fazer pela própria força do braço e a gente percebe, opa, peraí, né, qual o caminho que eu estou trilhando? Não é um caminho de dependência. Aí dá uma visão mais de pessimismo mesmo, né? Uma visão de desesperança, ainda mais no fim da vida. Isso. Provérbios serviu para mim, Edna, para entender que tem a nossa parte a ser feita. Porque a gente cresce ouvindo, deixa na mão de Deus, né? E Provérbios trouxe essa visão para mim de que não, precisamos ser maduros o suficiente para aceitar aquilo que nos cabe e, óbvio, delegar aquilo que cabe somente ao Senhor. Né? Então, isso, e como que faz isso já? Que existe um particular. Nós somos seres parecidos, né? Semelhantes, mas nós não somos iguais. E o trato do Senhor com a gente é diferente. Então, Sim, para você descobrir o seu limiar, até que ponto eu vou, até que ponto Deus vai, é uma intimidade com Ele. Isso é construído. Né? O que é para Edna seguir, talvez para mim não é para eu seguir. Então, é uma... A estrutura do ser humano é a mesma. E nós somos criados pelo Senhor, pelo nosso Criador. Então, a estrutura é a mesma, a imagem e semelhança dele. E quando você fala, né, somos diferentes, é necessário sermos diferentes. Então, a base, digamos ali, o fundamento, é igual de uma casa, a base ela tem que ser bem alicerçada. E a nossa estrutura é uma estrutura alicerçada. É por isso que a gente sente esse vazio, né, a ciência fala do vazio existencial, que cada um sente. Exatamente porque é a mesma estrutura, é um vazio que foi criado do tamanho dele. Qual é o tamanho de Deus? Então, é por isso que não, em outros momentos nós já falamos disso, é por isso que não preenche. Então, é uma estrutura, digamos assim, única, mas com uma diferença. É como se usasse uma forma para fazer vários bolos, digamos, né, diferentes, mas a forma, a estrutura é a mesma. Então, eu vou colocar aqui a parte, eu vou colocar, espelhar aqui, a Edna, como eu disse, ela tá fora de casa, por isso que ela tá ali no celular, eu vou colocar aqui na tela, procurando a palavra, né, procurando ali provérbios, para vocês verem como que a gente faz. Eu uso bastante o aplicativo, aquele aplicativo da Bíblia Online, que é esse daqui, exatamente esse que está aparecendo, você pode baixar no seu celular, e eu vou colocar aqui para você que não tem um aplicativo, que não quer baixar também, tá? Então, a gente colocou aqui Provérbios NVI, porque essa é a tradução nova, né, que é N, nova versão internacional. A Edna gosta muito dessa versão, tem outras também, que você pode ir testando ali para ver o que mais você entende. Eu particularmente gosto também dessa daqui. Tem a Bíblia.com também, que é muito boa, um aplicativo. Eu tenho esse daqui, ó, Bíblia.com. Muito bom. Vou clicar então aqui não, vou colocar na YouVersion mesmo, né, Edna? Vou colocar aqui. Então, vamos lá começar a leitura então. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão, para quem não sabe, ele era filho de Davi, o salmista, aquele que matou Golias, o gigante, com uma pedrada. Então, Salomão era filho de Davi. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução.
a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Uma palavra que aparece muito em Provérbios é a insensatez, né? Aqui nesse caso é sensatez, mas uma palavra que aparece muito é insensatez, que seria o quê? Você não ter malícia nas coisas. Insensatez, vamos até procurar aqui, né, Edna, no português, insensatez, e a gente sugere que você faça isso também. Não estou entendendo a palavra, procure lá no Google, no dicionário, que você vai conseguir ter um pouquinho mais de clareza. Insensatez é a falta de senso, prudência ou raciocínio que pode levar a consequências negativas. O que leva a pessoa a ter uma insensatez? É ignorar sinais. A ignorância. O que é ignorância, né, Edna? É você saber que tem e ignorar. Ignorância não é você não saber. Ignorância é você saber que existe algo e você ignorar o fato de existir esse algo. Então, o Provérbios ele vai trazer muito isso. E ele liga a sensatez, a justiça, a retidão e a uma vida bem-sucedida. Conforme você vai lendo, você vai entendendo ali. Várias vezes ele vai ligar essa palavra a uma vida bem-sucedida. E essa sensatez, a gente usa muito a palavra senso. Fulano não tem senso de humor, não tem senso crítico, não tem vários sensos que a gente costuma dizer. Então, a sensatez, muitas vezes a gente pode dizer que ela é subjetiva também. Mas à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que é para nortear a vida da gente. E a pessoa que não tem a sensatez, ela é destemperada, digamos. Ela não tem aquele equilíbrio necessário que muitas vezes a gente precisa ter para saber como fazer. Às vezes, a mesma atitude que agora cabe nesse momento, em outro momento não vai ser sensato fazer. Perfeito. É o bom senso, né, Edna? É o bom senso. É bem comum mesmo você falar, fulano tem bom senso. E é interessante, gente, dizer que até a justiça, até a lei, na verdade, né, ela exige bom senso. Mas a lei, ela não está escrito X, Y, Z? Sim, mas precisa ter um juiz ali, interpretando a situação, lendo o contexto, para poder ter bom senso. Poxa, mas isso é tão importante? Não, isso não é importante. Isso vai determinar a tua vida, você não está entendendo. Exato. Vai determinar. A leitura, e Provérbios é importante porque ele ajuda você nessa leitura de contexto, né, Edna? Ele te traz repertório de linguagem para poder interpretar, né? Para poder ter esse bom senso que até os juízes precisam ter em relação às leis, né? Tem um momento que fala que até mesmo para a gente não ser justo, é de uma forma muito rígida. Demasiadamente justo. Porque a gente vai ficar como uma vara esticada, a gente não vai ter elasticidade. Porque o elástico, por exemplo, você puxa. A capacidade da gente é em ceder, a capacidade da gente ser flexível. Maleável. Exatamente, vai ser como se a gente fosse algo bem esticado, assim, que ele vai acabar quebrando em determinado momento. Então, é bom a gente fazer, um equilíbrio mesmo, né? Quando você falou aí até mesmo a justiça. Perfeito. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e reconhecimento e bom senso aos jovens. Olha só o bom senso ali aparecendo. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá orientações. Para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. Ou seja, ler as entrelinhas, né, Edna? Aqui a instrução é, filho, aprenda a ler as entrelinhas. Essa é a instrução. É meio que colocar lentes, porque a gente cresce muito sem... Digamos, uma pessoa que cresça sem instruções, ela vai ser uma pessoa que vai crescer sem norte, porque não tem ali alguém que orientou. E aqui ele é muito claro quando ele fala, ter conhecimento, bom senso aos jovens, vai dar prudência aos ingênuos. Então, a sabedoria, ela vem acrescentar o próprio discernimento, como está dizendo no versículo 5, né? Aí quem tem discernimento obterá orientação a compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. Porque isso a gente começa a fazer uma leitura, muitas vezes, até do ambiente, da conversa que está acontecendo ali. E a gente sabe se aquilo verdadeiramente vai agregar os princípios que a gente valoriza ou não, os princípios que a gente tem para nortear a vida da gente ou não. É como se começasse a sentir um cheiro de algo que não está bom aqui. Então, ele vai falar muito disso, para a gente obter a sabedoria. Exatamente, Edna. Ele fala muito sobre você também buscar conhecimento. E essa palavra, sabedoria, o que seria essa sabedoria? Sabedoria nada mais é do que conhecimento mais observação. Por isso que Salomão falava muito, observe a natureza, observe a natureza, observe a natureza. Por quê? Conhecimento mais observação vai te trazer bom senso, te trazendo bom senso, automaticamente você vai ter ali uma leitura mais aprofundada da situação. Aí é onde você vai trazendo a sua auto-orientação. Você vai interpretando os enigmas, vai conseguindo entender os contextos, vai entendendo as entrelinhas, que é onde você vai saber exatamente onde terminar essa rigidez que a Edna comentou ali, né? Que eu acho que em Provérbios 16 que fala, não sejais demasiadamente justos, porque razão destruirias tu a sua alma. Conhecimento mais sensibilidade, mais observação, que vai te trazer toda essa leitura de contexto que você vai precisar para ter essa sensibilidade. Isso, o conhecimento a gente adquire através de estudos, de orientações. Então, o conhecimento é a palavra logos. Agora, a sabedoria é como aplicar esse conhecimento. É diferente. Porque, muitas vezes, a pessoa fala, fulano é tão sábio, ele já fez curso tal, já faculdade,
PhD e tal, mas ele é diferente, a palavra conhecimento, o logos, que é o saber, da aplicação disso, que vem então a sabedoria. Porque muitas vezes a pessoa ela é muito cheia de conhecimento, mas ela não sabe aplicar a sabedoria, ela não sabe aplicar o conhecimento, em que aplicar. Então não basta o conhecimento. E aqui no 7, exatamente, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, porque a pessoa sabe muitas vezes, mas ela não aplica. Então, só de temer ao Senhor, já é o princípio do conhecimento. Em algumas versões, inclusive, fala sabedoria. O temor ao Senhor é aquele diálogo interno que a gente tem quando ninguém está vendo. É aquela crítica, aquele questionamento interno que fala assim, isso é correto? Isso é correto de se fazer ou isso não é correto de se fazer? Tem como ter sabedoria sem esse temor? Foi o que a Edna falou, tem como ter conhecimento. Conhecimento você consegue ter. Porque aí você vai... Pode falar, Edna. Tem coisas que o Senhor, ele orienta, ele instrui a gente, que você nem sabia da existência daquilo. Aí, à medida que você começa a buscar mais conhecimento sobre um determinado assunto, eu tenho orientações que o Senhor me deu, de frases mesmo, que eu fiz uma frase, assim, lembrando daquilo que o Senhor me falou, e à medida que eu fui buscando mais conhecimento, um filósofo falou, um cientista falou, e, gente, foi isso, eu nem sabia em relação a isso. Então, essa busca, você disse sobre a busca do conhecimento, né? Então, ele vai orientar a gente, sim, a buscar o conhecimento, porque com o conhecimento a gente tem autogoverno. Aí vem a sabedoria, a intimidade com Deus nos dá a sabedoria para saber usar esse conhecimento. Então, o que foi ensinado, que em algum momento você disse, que foi ensinado que aguarda em Deus, espera em Deus, delegando a nossa própria vida, de coisas que nós temos que fazer, a gente muitas vezes foi ensinado a delegar para Deus. E não é isso que é aquilo que a gente tem aqui no provérbio. E a Bíblia não entra em contradição, é porque em algum momento alguém entendeu que foi assim e começou a replicar dessa forma. Tem coisas, assim, que a gente tem que aguardar em Deus, mas tem coisa que a gente tem que ter o autogoverno da vida da gente para a gente fazer. Se a gente, por exemplo, eu não sei se eu levanto cedo, se eu não levanto cedo, Deus não vai vir aqui e fazer para a gente vai ter que levantar e fazer, porque é coisa da gente fazer. Para estar aqui agora, para fazer essa leitura, a gente teve que ter o autogoverno de decidir que íamos fazer. Então, isso também o autogoverno vem dessa intimidade com Deus, de nos orientar. Ele coloca a gente para frente para ir. Perfeito, Edna. Perfeito. E para fechar essa questão do conhecimento, é muito comum a gente ver pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento, oportunidade de conhecer, que tem uma sabedoria divina. Né? Mais uma coisa para comprovar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é o conhecimento. Não é buscar uma faculdade, a melhor faculdade, estudar em Harvard, não é. É a observação e a sensibilidade, e é entender aquilo que o Senhor pensa sobre aquilo, ativando ali a sabedoria da natureza, que já existe em nós também, né? Advertência contra o engano, ali, a partir do 8. Ouça, filho meu, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça, e um colar para adornar o seu pescoço. Isso é muito importante, porque ele está falando aqui dos adornos, né, a diadema, o colar. Então, é como se fosse um enfeite na nossa cabeça, é uma honra a gente obedecer às instruções dos nossos pais. E a gente vê gerações se perdendo. Cada vez uma geração deixou perder algo, gerou a próxima com aquilo que foi perdido. E a gente vê hoje as coisas como estão, porque em algum momento, né, alguns princípios foram perdendo ao longo da história, ao longo da vida. E tem um resgate, mas aquela geração sofre por falta de instrução, muitas vezes um endurecimento no coração, porque é da própria natureza, quando a gente fica mais jovenzinho, quando a gente fica adolescente, a gente quer estufar o peito e achar que é só a gente que sabe que os nossos pais são ultrapassados, mas que isso seja muito breve na vida da gente, de quem vem ainda nessa geração, né? Por quê? E se a gente perpetuar, levar essa dureza do coração para a vida adulta, vai sofrer e não precisar. É uma orientação que os pais devem já fazer ali aquele preparo, digamos assim, com a criança, na educação da criança, para quando ela chegar na adolescência, ela continuar. E a gente fala muito disso, né, Jaque, nos 5 sensos do pertencimento, nos pilares da identidade, em relação a isso, o que que a criança vive do 0 aos 8 anos e que vai reafirmar até os 15 anos. Então, essa instrução dos pais, para a gente não abandonar, porque ela vem como um adorno, como um enfeite para a gente, porque é muito diferente. Quando a pessoa ela vai para a rebeldia, quando ela está ali na adolescência, vai para a rebeldia, e na vida adulta, para ressignificar isso, vai dar um pouco de trabalho, vai trazer um pouco de dor. E aqui fala, né, Gina, um dos erros também que a gente comete ao fazer a leitura aqui de Provérbios é a gente ser literal demais. Se a gente for literal demais, a gente não consegue seguir, inclusive a gente não consegue ler a Bíblia em si, né, se a gente for literal demais. Então, o que ele fala aqui? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não abandone o ensino da tua mãe. Poxa vida, mas meu pai e minha mãe são perdidos. Um usa drogas, o outro abandonou a família. E aí, como que eu faço? Eu vou ouvir a instrução do pai e da mãe? Observe a natureza. Qual que é a natureza? Qual é o normal na natureza? O normal é ter pais que instruam seus filhos. Não tem os seus pais? Olha, pega a instrução dos pais dos outros. Sim. O que Salomão está querendo dizer aqui? Olha,
Aprenda com os mais velhos. Aprenda com aquele que já passou. Aprenda com aquele que já testou, já errou e agora já sabe exatamente o caminho que deve ser seguido. Então, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, o ideal seria que fosse, porque essa é a natureza das coisas. Agora, não tenha, né, Edna, como no meu caso aqui, eu não tive essas duas figuras importantes, quem são as pessoas que eu posso, então, aprender? Será Exato. que com um autor, Edna, de um livro, que passou por isso? Será que com um psicólogo? Será que com o pai da minha amiga? Será que com o meu professor? Será que com o vizinho? Será com o pastor? Será com o líder? Aquele pastor, padre, que seja, né? Com um líder que vai conseguir me instruir? Né? Ou será que com... Enfim, procure pessoas... A figura da lei, quem foi a figura da lei na vida da criança? Muitas vezes são os avós, muitas vezes algum tio, como você já mencionou algumas figuras. Então, muito bem lembrado isso. O Salomão, ele foi muito instruído pelo Davi. Então, ali, quando a gente também estuda a história de Davi, a gente vê que Davi cometeu muitos erros com os filhos dele. E não vão, nem em outro momento a gente pode falar disso, mas só para o momento aqui. Então, Davi cometeu alguns erros com os filhos. E que ali em Salomão a gente viu que foi diferente. Então, eu creio também que ele falou muito de si, porque ele teve a instrução do pai dele. Mas a história, ela não é reta, né? Ela não é contínua de uma forma que foi para um que vai ser também para o outro. Então, é isso mesmo. Não dá para levar ao pé da letra a vida, né? Não dá para ser assim, rígida. Muito bem lembrado, já. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Talvez ele diga, venha conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com despojos. Vamos ver o que é despojo aqui rapidinho, Edna? Fazendo a prática aqui com ele, o que a gente no dia a dia, né? Despojos. O que isso significa aqui, para a gente pegar o raciocínio ali? Enquanto você procura aí, nas guerras, naquela época, os despojos eram aquilo que quem vencia a guerra, ele levava do inimigo. Então seriam restos, sobras, resíduos, né, Edna, fragmentos? Seria as posses deles mesmos. Se fosse o resto da guerra, né? Exatamente. Eles pegavam ali e levavam para si. Pertenceria, no caso, ao vitorioso da guerra. Então, se fosse ler aqui o 13, acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o ouro, né, e a prata que nós pegamos na guerra. Com esses próprios objetos valiosos. Porque aqui, nesses versículos aí, é aquela pessoa que chega e fala assim, ó, tem isso e isso que eu estou percebendo, vão ali, vão conluiar aqui entre a gente, para a gente ir lá e buscar para a gente, saquear para a gente. É um conselho de alguém que está desobedecendo princípios aqui, né? O próprio roubo, né? No caso aí, tem muita coisa que dá para tirar disso aí, de que é algo que está tudo errado. Não é um conselho bom para a gente seguir. Lance a sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue. Armam emboscadas contra si mesmos, ou seja, acha que está armando para os outros, mas é contra si, né? Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que possuem. Vou começar aqui de trás para frente, Ed. Esse versículo 19 aqui, de nada tem a ver com aquela pessoa que busca conhecimento para poder explorar o máximo de si, explorar o máximo da riqueza que é permitido para si. Ganância nada tem a ver em você querer crescer na vida. Ganância é quando você se predispõe a qualquer coisa para alcançar aquilo que você quer nesse momento, né, Edna? É diferente da ambição, que a ambição ela é saudável. A ganância não. A ganância é meio que querer aquilo que é do outro. Não é querer... Alguém comprou um carro, meu vizinho comprou um carro, e eu também vou me impulsionar, porque se ele conseguiu, eu também consigo. E isso é a ambição. Alguém conseguiu passar na faculdade com as mesmas condições de vida que eu tenho, então eu vou me impulsionar para fazer isso também. Porque se um consegue, eu também consigo. Isso é ambição, isso aí é saudável. Mas a ganância não, ele quer. Em um determinado momento, a Bíblia fala que é como se fosse um saco furado. Porque a pessoa, ela tem uma necessidade de adquirir sem motivo, assim. Você quer isso para usar em quê? A ganância, ela quer, é igual um sanguessuga, ela só quer. Exato. E aqui, Edna, essa parte de pecadores, das propostas, né, meu filho, olha só, ele se colocando, ele introduz aqui com a questão dos pais, ouça seu pai e sua mãe, e aí ele já vem com o meu filho, ó, por exemplo, eu sei o que eu tô falando, ouça-me, né, eu já passei por isso, eu já tenho idade, se pecadores tentarem seduzir, não ceda, ou seja, se aquilo não, se você sabe que aquilo não é correto, não é porque o teu amigo que tá falando, que tá fazendo, é correto. E aqui ele fala sobre roubo, né, sobre dinheiro, sobre você ir atrás das coisas, mas não é só isso. Se você vê que uma pessoa, por exemplo, não está seguindo aquilo que o teu coração queima, na verdade, no casamento, porque é muito comum você ver, por exemplo, Edna, homens casados
junto com homens solteiros, falando de mulher dos outros. Sim. É quebra de princípio. Onde houver quebra de princípio, vai ter consequências, pode esperar. Vai ter consequências. Aqui ele está falando, ó, venham conosco, o conselho, né, do pecador, ele chama de pecador. Então, venham conosco, vamos ficar aqui de tocaia para derramar sangue. Ou seja, qual o princípio aí? A quebra de qual princípio? Perfeito. O princípio da vida. Então, vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Ou seja, ele quer pegar alguém ali, alguém que está indo, vamos dizer, em um caminho, vão armar uma emboscada aqui para pegar essa pessoa que, sem causa contra quem de nada suspeita, a pessoa está indo inocentemente. De repente ali, vamos dizer, talvez até mesmo o roubo, né? E isso é muito sério. Então, assim, quebra de princípio, a gente observar. Mas como? Às vezes a pessoa ela é tão organizadinha ali, o coração já está tão tomado pelo mal, que nem parece que ela está quebrando princípios. Tão sutil que a coisa é. Mas a gente tem indícios. Às vezes, igual como você falou, da mentira. Mas a pessoa é casada, ela não está respeitando os princípios de uma pessoa casada e ela quer andar com outros que têm uma vida que não é uma vida que ela deve andar. Os solteiros vão, muitas vezes, falar coisas, até o solteiro que está ali obedecendo os princípios também. Mas muitas vezes eles vão jogar bola, por exemplo, que é uma coisa tão corriqueira. Mas você só joga bola com solteiros. Mas eles têm uma vida mais livre do que quem é casado. Então, assim, começa com pequenos detalhes. Uma mentira, uma companhia que não é adequada. Então quem é casado não deve andar com solteiro. Não, não é isso. Porque muito dos interesses do casado são diferentes dos interesses do solteiro. Ainda que muitas vezes não esteja pegando princípio. Mas, nesse caso, há quebra de princípio, inclusive, de ceifar a vida, de roubar. Porque a gente está vendo que se está tocaiando, por quê? Para quê? Vai ser ali um assassinato, vai ser um roubo, e a gente vê as consequências disso. Exato. E aqui ele vai trazer, como a gente falou, da literalidade, né? Ele vai trazer coisas específicas, o sangue, mas o que isso quer dizer, como a Edna falou, quebra de princípio. Então isso vale tanto para roubo, né, como proposta, vamos lá assaltar né, aquela casa, que aí vai ter despojos. Quantas pessoas a gente não vê nessas entrevistas de presos? Aí, não, eu estava com meu amigo. Né? Não, eu tenho um sonho, eu queria ser enfermeiro, mas eu estava com meu amigo, minhas amizades. Ou seja, quando vierem essas propostas que fogem dos princípios, nunca virão como coisas ruins, elas virão como coisas boas. Elas explorarão sensações na gente, sensações boas, inclusive, e prazerosas. Então, se você está atento ao conselho do teu pai, né, ou atento ao conselho dos antepassados, que já passaram por coisas semelhantes e falam, não vão, você não vai. O teu coração vai amarrar na hora e você vai bater o pé e você não vai. E aí é onde que se levantam pessoas que a gente chama que são pessoas de princípios, né, Edna? Que mesmo sabendo que as sensações são importantes, são gostosas, são boas, mas ele sabe que não deve fazer, porque não é adequado. Sim. Né? Porque a alma mesmo diz. A alma mesmo diz. Ela sabe que está errado. Tem um desconforto ali. O que acontece é que a pessoa que já está fazendo, já está desobedecendo esses princípios, há tanto tempo ela vai perdendo essa sensibilidade. Então, até mesmo na educação de crianças, o que os pais devem ensinar? Porque muitas vezes estão tão perdidos, sem saber o que fazer. Ensina princípios. O princípio da verdade, não minta. O princípio do respeito, o princípio da vida. E Cristo mesmo falou, ele resumiu os mandamentos em 3, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, os mandamentos estão numa linha vertical, que é a nossa relação com Deus, e numa linha horizontal, que é a nossa relação com o próximo. Então, se vai prejudicar, se eu amo o próximo como eu me amo, então primeiro eu amo a Deus, depois a mim e depois o próximo. Porque como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Então, a gente vê que há uma linha horizontal ali com o próximo. Para eu o quê? Para eu não prejudicar o próximo. Então, esses mandamentos, eles são, assim, cruciais para a gente entender que se vai fazer mal para o próximo, então eu não tenho o que fazer. Exatamente. E é aquela questão, né, Edna? As regras mudam, mas os princípios nunca, né? Os princípios não. Eu iria um pouquinho além. Os costumes mudam, mas os princípios nunca, né? Até a lei muda já. A lei muda. Acompanha o dinamismo da sociedade. Vamos, assim, não sei nem se seria bom dizer isso aqui agora, mas estamos aí, vão dizer que a lei contra o aborto realmente invalidem essa lei. E é o princípio de preservação da vida. Aí ela vai deixar de ser lei, o princípio continua. Mas a lei não existe mais, se for o caso, vamos dizer, não existe mais uma lei. Tem lugares que já não existem várias outras leis. Então, inclusive essa. Mas no princípio da vida. Então, se eu quero resguardar o princípio da vida, ainda que não tenha uma lei ali para amparar, para dizer que é crime, e aí? Eu vou fazer? Então, é uma balança, a gente tem que analisar isso. É muito maior, o princípio ele é universal e ele é atemporal. A lei não, a lei ela vai acompanhar o dinamismo da sociedade, aquilo que a sociedade não faz mais sentido. Por exemplo, o divórcio, a traição, vamos dizer da traição. A traição já foi crime em um determinado momento no ordenamento jurídico brasileiro. Então, quando percebeu que não fazia mais sentido, deixou de ser crime. Mas e aí o princípio perdeu? Não. Só a lei que foi, mas o princípio, né, de fidelidade no casamento continua. Então, o princípio moral e universal.
Exatamente. Bem como leis também se estabelecem, né, novas, por exemplo, antigamente não era crime maltratar bicho, hoje é. Então é isso. As leis mudam, mas os princípios nunca, né? Os costumes mudam, mas os princípios nunca. As regras mudam, mas os princípios nunca, né? Eles se estabelecem. E aqui ainda ele fala, né, no 20, a sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros ela clama. Nas portas da cidade ela faz o seu discurso. Até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Ingenuidade. Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se atacarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Contudo, visto que vocês me rejeitam quando os chamei e ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobrevier a vocês, quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então aqui, Edna, a falta de paz, é muito comum você ver a falta de paz em pessoas que não se atentam aos princípios da sabedoria. Porque quando a gente tá, aqui ainda fala, né, a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, ela clama nos portões, ou seja, tá acessível. Deus, a natureza não é injusta em deixar a sabedoria para uns e para outros. Só que tem uns que acessam e outros que desprezam. Essa é a questão, porque como você diz, a alma, ela clama. A nossa alma, mesmo quando nós somos pequenininhos, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Tem uma coisinha ali que incomoda, tá? Que tá ruim, não tá certo. Exato. Então, a sabedoria, ela clama. Aí vai de nós buscarem. Aqui ela ainda fala, olha, se você se atentar, eu vou te mostrar o meu conhecimento, porque, como a gente falou lá no início, sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. A sabedoria é a junção do conhecimento junto com a observação e a experimentação. Né? Então, a própria sabedoria fala, eu tenho conhecimento para te trazer, mas se atenta antes a mim. Né? Se atenta à sensibilidade das coisas, observa a natureza das coisas, que aí o conhecimento vai vir. Então, é muito comum, Edna, que ela fala, né, sobre aquilo que vocês temem vai te sobrevir. Por quê? A pessoa que ela não cumpre o princípio, ela não tem paz. Porque ela não tem como ter certeza das coisas. Ah, mas vocês querem dizer que quem tem sabedoria tem certeza das coisas? Não do fim, não da forma. Mas a gente sabe que se eu faço bem, automaticamente, se eu sou prudente, porque aqui ele fala, né, ingênuos, deixe de ser ingênuos. Ah, mas só o fato de eu fazer o bem vai ser suficiente? Não, ela é clara. Não seja ingênuo. Observe a natureza. E também tenha malícia nas coisas. Eu não roubei, então eu não vou ser roubado. Não, se você não rouba e você não cuida e você não vigia, você vai sim ser roubado. As chances são grandes. Então, se você deixa seu celular em cima de uma mesa com desconhecidos, as chances aumentam. Então, por que você vai ser imprudente a esse ponto? Isso é bem interessante, porque ele fala da consequência de desobedecer os princípios, e ele fala o tempo todo instigando, busca sabedoria. Ela está gritando, né? É como se fosse um alto-falante, assim, e a gente o tempo todo ouvindo, mas optando, escolhendo a ignorância, escolhendo desobedecer. Exato. A ingenuidade, ela às vezes sai com uma conotação boa. Ah, essa pessoa é ingênua, ela é inocente. Mas aqui, em Provérbios, ela vem com uma conotação ruim. Porque a ingenuidade faz com que a gente amoleça e não se dedique à observação. Porque a observação, ela exige uma energia, né, Edna? Não é algo tão simples assim de fazer. Ela demanda energia. Então, a observação, nesse caso, ela é que vai te salvar contra a ingenuidade, né? Então, aqui eles falam. Existe a diferença da ingenuidade e da... Essa outra palavra que falou, inocente. Existe essa diferença, assim. Se atacarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos, né? Se acatarem a minha repreensão, eu vou compartilhar com você o porquê das coisas. Então, obedeça, e depois você entende. Estava falando, né? Então, quando a angústia, a dor e a dor te dominarem, né? Quando aquilo que temem sobrevier a você como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Ou seja, a pessoa que não cumpre o princípio, ela não tem paz. Porque é natureza. Se você sabe que você está fazendo as coisas pela sua sensação apenas, sem uma explicação lógica para aquilo, automaticamente você é o teu corpo de sobrevivência, ele não vai fazer com que você fique descansado. E por isso, gente, que às vezes a gente não flui na vida. Porque no íntimo a gente sabe que a gente não está fazendo aquilo que precisava ser feito. A gente não está cumprindo aquilo que precisava cumprir. É só por isso que a gente às vezes fala, poxa vida, mas o fulano lá, ele consegue ter uma paz, uma tranquilidade. Ele consegue atingir ali os objetivos dele. Pode ter certeza, esse fulano, ele cumpre o princípio. Nossa, ele é tão autoconfiante, ele cumpre o princípio. Ele cumpre. Porque assim como você, ele não tem a certeza do que vai vir amanhã. Mas ele faz a parte dele de assegurar o que pode ser feito. Que é isso, né, de dar sabedoria. E existe tanto a questão da troca de valores. É tão comum a gente ouvir, mas todo mundo faz. Ah, não, mas você não vai fazer isso? Ah, mas que isso, todo mundo faz. E os pais da gente sempre falavam,
principalmente as mães, você não é todo mundo. E quando a gente obedece, mesmo que seja ali obedecer, porque é uma ordem que os pais deram, e às vezes na inocência da gente, na ingenuidade, eu vou dizer, porque a gente ainda está em formação, a gente fica emburrecido. Eu lembro que a minha mãe falava muito sobre algumas companhias, porque a gente não tem ainda formação muito suficiente para a gente falar assim, opa, realmente o que ela está falando é certo, eu não vou andar com certas companhias. Então, à medida que a gente vai crescendo, que a gente olha para trás e fala assim, nossa, minha mãe tinha toda certeza, que bom que ela fez isso. Ela me podou ali para eu não andar com certas companhias. Então, à medida que a gente vai vivendo, que a gente vai amadurecendo, a gente olha para trás e a gente vê o tanto que foi válido ali, né? Podar a gente naquele determinado momento. Exatamente, porque ela nem sabia de nada, né, Edna? Às vezes ela não conhecia nem a fulaninha direito, mas ela podava. Eu fui criado na roça, então tinha a vila. E aí ela tinha coisa que eu achava que era coisa da cabeça dela. Eu falei, isso é muito exagero, não tem nada a ver, não. É realmente, não tinha nada a ver a gente estar ali, né? Porque aí pessoas que tomaram outros rumos. E talvez por falta de orientação, talvez por falta de pais que também tivesse uma rédea curta, assim, como a gente costuma falar, uma rédea curta, construir um curso firme em dizer não para o filho. Como que isso é necessário? Exato. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer o Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos teus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações, porque a rebeldia dos ingênuos os matará. Olha isso, a rebeldia dos ingênuos, olha isso. E essa ingenuidade mesmo que a gente tem quando a gente é jovenzinho, como eu mencionei. Então, algo que parece bonitinho, mas não, é porque daí que vem a rebeldia, porque a rebeldia é ir contra algo. E se eu estou indo contra algo, muitas vezes eu estou numa manada, eu nem sei a razão, os fundamentos disso. E aí eu estou indo junto. Eu estou sendo rebelde e ingênuo para ser rebelde, porque eu estou me rebelando contra algo que eu nem sei como começou. Eu não sei nem como, por que aquela galera toda. E aí vai, um somando com o outro, quando vê, a gente está ali junto, como se fosse uma manada, assim, sem raciocínio, fazendo algo que não é legal fazer. E a gente vê muito isso, por exemplo, hoje não tanto, mas teve uma época em que estava tendo muitas guerras com as torcidas em futebol, e que acabavam um matando o outro. E aí, se um começava a espancar, vinha a multidão toda, a multidão é como se ficassem irracionais, né? Então, assim, a gente, no fundo, por que estava fazendo aquilo? Mas tinha um ingênuo ali, poxa, eu nem parei para pensar. E aqui, Deus fala, Davi está falando para Salomão, como se fosse a sabedoria dizendo, olha, eu gritei nas praças, eu chamei a atenção de vocês, mas vocês não deram ouvir. Agora vocês foram pelos seus próprios caminhos. E quando vocês estiverem assim, aí ele fala, né, dessas consequências da desobediência, eu não vou ouvir vocês. Isso vai acontecer, mas eu não vou ouvir, vocês irão pelos próprios caminhos que vocês escolheram. Então, pode pensar assim, já que Deus é esse. E o filho, nesse momento, está clamando por ele, mas não é, porque é a disciplina. Ele quis disciplinar de uma forma. Mas é o próprio amor de Deus sendo aplicado. Porque se ele tirar a gente daquele momento ali, para as consequências não virem, a gente não vai aprender. Exato. E tem também... Vai aprender. Exato. E tem também a questão da construção da natureza, né, Edna? As coisas não se constroem dessa maneira. Por isso que fala que aquela pessoa que é obediente, ela não espera passar para poder fazer. Então, o que Salomão tá direcionando aqui? Olha, faça antes de acontecer algo muito ruim que te obrigue a fazer isso, para que você consiga ter paz. Então, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Não é pela maldade, é porque simplesmente a gente acaba afetando pela ingenuidade, afetando ali a estrutura da natureza, não constrói a base, e aí quando a gente precisa da base, a gente não tem a base. E aí, a gente fala, poxa, Deus, você é tão maldoso, né? Ah, Deus, você não podia ter me abandonado. Não foi me abandonar. É simplesmente ele não pode mudar a estrutura das coisas por conta de uma inocência nossa. Né, inocência não, de uma ingenuidade nossa. Ele vai mudar as estruturas, ele vai deixar de fazer para vários outros, e vai vir fazer para nós, isso não vai existir. Então, se a gente não cumpre os princípios ali, quando a gente precisar dele, do resultado dele, da proteção dele, a gente não vai poder contar. E não a consequência do ato. A consequência do ato, mas é só pelas consequências do ato, né? Vamos explicar em termos estruturais. Imagina que você é um vaso, e você, durante 10 anos, você não cuidou dos furinhos do teu vaso. Aí passaram-se mais 10 anos, aqueles furinhos viraram, o quê? Rachaduras. E agora você está querendo colocar uma planta suculenta dentro de você pesada. Uma planta que talvez vai te alimentar, não vai aguentar a estrutura. Então, trazendo para a sabedoria, o que seria a sabedoria nesse caso? Tampar, tirar tempo para observar os furinhos, para entender, para verificar, será que tem possibilidade de rachadura? Não tem, mas deixa eu reforçar aqui mesmo, vou fazer a manutenção aqui. Porque se um dia eu precisar colocar uma planta suculenta aqui, eu vou conseguir colocar, porque eu vou ter feito a minha parte. Então, é essa paz que até Paulo fala, né? A paz que excede todo o entendimento.
A paz que excede todo o entendimento é a paz de quem cumpre princípio. É a paz de quem observa, como a gente tem falado, a natureza, e fala assim, se eu fizer isso, não tem como dar errado. Eu não sei como vai se formar, qual forma vai ter o resultado. Eu não sei se esse resultado eu vou colher no Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, mas eu sei que eu vou colher, né, Edna? Pode falar, pode terminar. Não, termina, fala. Quando você fala aí, e a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:7, e você falou também em relação a obedecer. O obedecer é o Filipenses, vamos dizer, Filipenses 4:6, porque o 7 é a consequência do 6. O 6 fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, conta para Deus, através de oração, de ação de graça, de súplica, o que está te incomodando. Cumpra um princípio, né? Conversa com Deus, cumpra um princípio. Exato. Aí é obedecer sem saber que tem o 7. Então, a consequência é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e corações. Corações, pensamentos, Então, o obedecer é eu obedecer independente de saber o que vem depois. Estou obedecendo para honrar princípio. Agora, o que vai acontecer depois, eu não sei. Então, você disse aí, esse versículo cai muito bem no exemplo. Por quê? O 6 conta para Deus, está ansioso, conta para Deus. Muitas vezes a gente está inquieto, ansioso com algo que a gente nem sabe o que é. Mas a gente vai ali conversar com Deus e realmente depois tem uma paz na gente. Uma paz. Por que vai exceder todo o entendimento humano? Porque não tem explicação humana. No luto, por exemplo, quem já passou, eu falo que eu já passei, a gente está destruído. Mas a gente tem paz. Então, guarda mente e corações. A mente, muitas vezes, está dizendo de pensamento. O coração, muitas vezes, na Bíblia, né? Está dizendo de alma. Então, por quê? Os pensamentos começam na mente. Então, os pensamentos geram emoções. As emoções geram comportamento. Há toda uma sequência. Então, vai guardar a mente, vai guardar o coração. Por quê? Porque isso vai tomar consequências maiores. Vai virar um comportamento, muitas vezes, de ruim. Assim. Então, quando eu conto para Deus, eu estou obedecendo. Contar para Deus, ser transparente, mas ele sabe, mas a gente precisa saber do que vem após a gente contar para Deus, porque ele já sabe, nós não. Então, esse versículo que você falou já cai muito bem nesse exemplo, porque a obediência é contar, a consequência é a paz, e guarda a nossa mente nas coisas. Perfeito, perfeito. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Olha isso, gente. Como é importante a gente observar esses dois versículos aqui, ó. Vocês estão vendo que a tranquilidade dos tolos, ou seja, a tranquilidade que antecede a prudência. O que é muito comum, né, de a gente querer o conforto antes de construir ele, como a gente está falando. A gente querer a paz antes de construir ela. A gente querer a segurança antes de construir a segurança. Então, veja bem, aqui ele é muito específico. Primeiro vem a tranquilidade, depois a destruição. Ele é específico. A tranquilidade dos tolos o destruirá. Ele é tolo por quê? Porque ele não se dedica a construir com a sabedoria. Ele é tranquilo. Ele fala, não, vamos fazer, e aí o resultado que der, deu, já era. A rebeldia dos ingênuos, ou seja, quem é o ingênuo? Aquele que sabe que tem que buscar o conhecimento e não busca. E aí vem o 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança. Ou seja, quem fizer a sua obrigação antes, quem não sossegar o teu coração enquanto não cumprir princípio, quem não tiver paz enquanto não fizer o que é correto, estará tranquilo e sem temer mal algum no futuro. Ou seja, se você está descansando sem fazer o que você fez, o que você precisava ter feito, pode ter certeza, destruição sobrevirá sobre você. É invariável, porque você está deixando de cumprir princípio. É a pessoa que planta sementes ruins e quer uma colheita de bons frutos. Se a pessoa ela vai plantar a semente de um fruto que é venenoso, ela não pode querer colher um fruto que seja saboroso, que sirva para si. Então, as nossas atitudes são sementes. A gente tem que escolher qual semente a gente vai plantar. Porque se a gente está ali plantando feijão, todo mundo planta um feijão. A terra está preparada para plantio de feijão. Na minha sacolinha ali, vai ter feijão. Então, eu posso escolher semear o feijão, jogar o grãozinho de feijão na terra, ou não. É uma escolha. Semeadura é uma escolha. Agora, a colheita ela é obrigatória. Eu vou colher o quê? Milho? Não, eu vou colher feijão. Comerão frutos, ali no 31. E fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. E comerão frutos dos teus caminhos. Isso. São as nossas atitudes. Então, não adianta querer plantar feijão e querer colher outra coisa, colher milho. E vai colher o quê? Feijão. Então, a semeadura é uma escolha. Eu posso escolher plantar outra coisa, mas é certo que eu vou colher aquilo que eu plantei. E às vezes, o comum é a gente falar assim, você vai colher aquilo que você plantou. Não, gente, não colhe aquilo que a gente plantou, colhe muito mais. Porque se eu planto um grãozinho de feijão, quantos feijões eu vou colher? E quando eu semeio, com as minhas atitudes malignas, eu vou colher só uma atitude maligna. Eu vou colher várias atitudes. Emaranhado, né? É uma vida de confusão. A pessoa sai de uma, ela entra em outra. Mas por quê? Não buscou instrução, não buscou sabedoria.
Exatamente. E é muito comum quando a gente começa a colher os frutos ruins, a gente, né, se recobrar e falar, poxa, a vida devia ter feito e querer mudar a rota. E é comum também a gente querer colher o fruto imediatamente, né? Aí vem o quê? A rebeldia de novo. Ah, Deus, mas eu tô fazendo tudo certo agora, e o Senhor não me abençoa. É muito comum, né? Não, calma. E tem aquela situação que às vezes a pessoa, ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa boa, uma pessoa de boa índole, troca de princípios, mas por algo na vida dela, ela se alinhou com pessoas que ela não prestou tanta atenção, às vezes até no casamento. Ela aliançou com uma pessoa ali e dava indícios e a pessoa não percebeu. Às vezes todo mundo aí em volta falava, mas não, ela foi lá. E aí ela fala assim, o que eu fiz? Muitas vezes, um erro. Basta uma para ela, para a gente colher vários frutos ruins. Muitas vezes, pro resto da vida. Pro resto da vida. Então, obedeça primeiro. Depois da obediência, com certeza, virão consequências. Exatamente. Eu acho que daqui desse se a gente fosse ficar aqui analisando mais, iria sair mais coisas. Porque é impressionante, né, Edna? Quando você se propõe a falar, começa a vir as chaves ali. Então, por hoje, a gente termina por aqui, então, a nossa leitura de Provérbios. Amanhã, né, Edna, estaremos de volta, lendo agora o Provérbios de número 2, o capítulo inteiro. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Coloca também ali nos comentários quais fichas, né, que caiu aí, se você conseguiu observar alguma coisa que você ainda não tinha observado, você que já lê, e você que não lê, conta aí pra gente como que foi essa experiência, se você vai continuar, né, Edna, se você vai adotar esse hábito, a gente vai ficar muito feliz em saber. Quando a gente pede para comentar, é porque as pessoas geralmente vão aos comentários. Então, quando ela ouve, ela lê ali um depoimento, agrega também. Você que vai comentar, você também não está aqui participando da gravação conosco, mas é uma forma de você participar com a sua vivência, com o que você já passou, com a instrução que o Senhor já te deu. E você comentando ali, você está agregando também na vida das pessoas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente e até amanhã. Beijinho, Edna, bom descanso. Muito obrigada. Tchau. Tchau.